Olá pessoal, aqui quem fala é Erika e Mariane. e esse é o canal Hora da Creepy, um canal de creepypastas e histórias originais. Esse é o quadro de Creepyfuzz, onde os inscritos podem mandar suas próprias histórias aqui pra gente. É só enviar no nosso e-mail ericaimane@gmail.com e ele também vai estar aqui na descrição. As creeps, elas são escolhidas por mês e a gente seleciona ela por sorteio. Assim fica justo e todo mundo tem a chance da sua creep ser lida aqui. Então a gente pede para que você envie a sua creep apenas uma vez por mês. Se você teve a sua creep lida, beleza? Agora, se você não teve a sua creep lida, você pode enviar no outro mês. Você pode enviar quantas vezes quiser, mas uma vez por mês. Só para ficar mais organizadinho, todo mundo ter uma chance de aparecer aqui. E agora um salve para o Games e Games e o GGG, que doaram na estreia passada. Somos muito gratas por vocês sempre estarem apoiando o canal. Muito obrigada e um salve também para os nossos membros. Gente, muito obrigada mesmo. Fiquem agora com as Creepyfuzz. Olá, me chamo Anne. Vou contar uma situação que aconteceu quando eu tinha 12 anos. Era um dia normal como os outros. E o meu pai chegou na sala e disse para mim e para o meu irmão, que tinha 8 anos na época: crianças, se arrumem, pois nós vamos ir ver o novo filme que lançou no cinema, chamado Pets 2. Fiquei muito empolgada e o meu irmão não ficou diferente de mim. Chegando lá, nós compramos a pipoca e fomos para a sala do cinema. Dentro da sala do cinema recebemos algumas regras, que dizia: regras para assistir Pets 2. Regra número 1. Sente-se nos seus lugares e aguarde o filme começar. Regra número 2. Você não vai poder desviar o olhar do filme. Se fizer, digamos que ele vai ficar de olho em você. Regra número 3. Nunca levante de seu lugar. Regra número 4. Caso você desobedeça a regra número 3, sinto muito, mas agora arque com as consequências. Aquilo foi estranho, eu pensei, e eu fiquei com medo. Mas então sentei junto do meu pai e do meu irmão. Quando o filme começou, o clima ficou pesado. E após isso, no filme, quando o filho de Cat nasceu, Max sentiu um ciúme tão grande, mas tão grande, que começou a meio que morder a criança. Duck falava para ele parar, mas ele não parava. Eu comecei a desviar o olhar da tela. Eu estava com medo e quase chorando. Me levantei da cadeira, só que quando eu fiz isso, o Max olhou para mim e disse com uma voz demoníaca: você não pode desobedecer às regras, Anne. Bom, aposto que alguma pessoa já deve ter ouvido falar sobre o famoso bruxinho dos livros, Harry Potter. Ele é bem famoso, conquistando milhares de fãs pelo mundo, mas nem tudo são flores. Tudo tem uma inspiração, então vou falar sobre a origem de Harry Potter. Bem, tudo começou no ano de 1478, na Inglaterra. Foi fundada uma escola de bruxos em um castelo. Ele era bem escondido porque pensavam que naquele castelo faziam magias maldosas e protestavam por causa disso. Então era melhor deixar ele como privado. Existiam 4 casas nesse castelo com bruxos e bruxas: Grifinória, Sonserina, Corvinal e Lufa-Lufa. Então começaram a entrar secretamente, é claro, vários meninos e meninas querendo ser bruxos e bruxas. Mas diferente do que mostra nos livros e nos filmes, as crianças não voltam para casa depois de um tempo na escola chamada de Hogwarts.
Pelo contrário, elas ficavam lá por tempo indeterminado. E o pior, elas eram sequestradas. E uma dessas crianças foi um garoto chamado Harry. Seus pais foram mortos por um tal de Lord Voldemort. Sua marca era uma cicatriz de uma letra N deitado. Bom, ele estava brincando em um rio. Quando ele foi seguir as correntezas daquele rio, ele foi levado até aquele castelo, onde um guarda o sequestrou. E aí ele se tornou parte da casa Grifinória. E lá fez 2 amigos, Rony e Hermione. Eles tentam sair daquele castelo, mas a segurança de lá era bem rígida. Harry queria sair de lá, mas ele estava ciente de que era quase impossível sair. Nesse meio tempo, Harry e seus amigos aprenderam muitas coisas sobre magia. E até mesmo coisas que nem um filme de fantasia seria capaz de mostrar. Eles aprenderam magias negras e perigosas. O tempo havia se passado e Harry, Ron e Hermione estavam com 17 anos, ou seja, já estavam grandes o suficiente. E foi aí que eles começaram a colocar seus planos maléficos em prática. A primeira vítima seria o diretor. Alvo Dumbledore era seu nome. Ele que comandava tudo por lá. E é claro que ele seria o primeiro. Em uma madrugada em seu escritório, Dumbledore acabou cochilando e aí foi a oportunidade perfeita para os 3 começarem o plano. Eles entraram sorrateiramente no escritório e recitaram a magia que não vou falar aqui por motivos de segurança, mas Dumbledore começou a ter uma crise respiratória e ele sentiu como se alguém estivesse o sufocando. E de repente ele fica todo roxo e morre. No dia seguinte, encontraram ele morto em sua cadeira. Bom, nos outros dias, várias pessoas apareceram mortas no castelo e os 3 saíram impunes. E não preciso nem dizer que os 3 fugiram. Esqueci de mencionar. Harry relatava tudo em um livro, uma espécie de diário que foi esquecido pelo mesmo. O castelo, no ano de 1496, foi completamente abandonado. E o livro do Harry estava dentro de uma gaveta velha e cheia de mofo. Bom, vários anos se passaram e Londres, a capital da Inglaterra, se tornou essa grande cidade de hoje em dia. E no ano de 1997, uma mulher chamada Joanne Rowling e sua filha se mudaram para um apartamento em um prédio onde ficava o castelo de Hogwarts. E no porão de seu apartamento, ela encontrou o livro de Harry e se inspirou e criou Harry Potter. E o nome dessa mulher é J.K. Rowling, e ela é a única que sabe a origem do Harry Potter, e fez algumas modificações na história só para cobrir o que realmente aconteceu. Bom, meu nome é Gabriel, tenho 16 anos. Eu queria muito arrumar um emprego para eu finalmente conseguir ter responsabilidade e para que eu não precisasse estar sempre pedindo dinheiro aos meus pais. Então eu acordei cedo no dia seguinte para tentar arrumar algo. Tentei em lojas, supermercados e até mesmo em biblioteca, mas sem sucesso. Voltei para casa, sentei na cadeira e liguei o meu computador. Tentei procurar pelas redes sociais e acabei encontrando um anúncio de vagas em um laboratório. Eu pensei comigo mesmo, deve ser para ajudante. Bom, melhor que nada. Liguei para o laboratório e marquei uma entrevista para depois de uma semana. Chegou o dia. Era um laboratório grande e a moça da recepção mostrou onde ficava a sala de Bartolomeu. Bartolomeu era o nome do cientista
Entrei na sala, fiz a entrevista e disse que não tinha muita experiência em laboratório. Ele disse que tudo bem e que a experiência se tem aprendendo. Falei tudo o que aprendi fazendo com a minha mãe, porque ela também já trabalhou em laboratório. E ele me contratou, começaria daqui a 3 dias. E quando chegou o dia, comecei a trabalhar de segunda a sexta. Passou tão rápido que já estava lá há 1 mês. E quando fui organizar as fichas, eu vi algo escrito em uma delas. Experiência Lobcat. E guardei no lugar. Estava voltando para casa. No meio da rua, eu vi um filhote de gato cinza. Tinha uma mancha circular em seu pescoço. Eu peguei o bichinho e o coloquei na cesta. Ele parecia feliz ao me ver. E tudo o que tinha era o seu nome em sua coleira. Max. E quando cheguei em casa, meus pais disseram: "De onde você tirou esse gato?" E eu respondi: "Eu estava voltando para casa e eu o encontrei." Meus pais responderam: "Bom, se você quiser ficar com ele, vai ter que o alimentar, limpar a sujeira." Eu disse: "Não se preocupe, vocês não vão precisar fazer isso." Eles falaram que tudo bem então. E um dia meus pais foram viajar e eu ficaria em casa, sozinho com Max. Se passou 3 semanas, eu e Max éramos melhores amigos. Ele era diferente de outros gatos, ou melhor, de qualquer coisa que tinha visto. Um dia o cão do meu vizinho invadiu a minha casa, e como a minha casa era de 2 andares, meu quarto ficava na parte de cima. Fiquei assustado que o cão poderia fazer algo ruim ao Max. Desci rapidamente para buscá-lo, e por estranho que pareça, o cão estava em um canto da parede. Estava com uma expressão de medo. Em sua frente estava Max, rosnando de raiva. Bom, meu vizinho entrou em minha casa e pegou seu cachorro. Ele achou estranho que o seu cão estava daquele jeito. Parecia assustado. No dia seguinte eu fui trabalhar, deixando Max em casa, e chegando no laboratório, Bartolomeu estava conversando com a moça da recepção. Ouvi ele dizendo que a experiência Lobcat tinha fugido há 1 mês. E que ela tinha matado a maior parte dos cientistas. E que a maioria estava sem as pernas. E alguns tinham arranhões em seu corpo. Eu lembrei que havia visto essa ficha com esse nome. Eu fiz meu trabalho e depois de algumas horas resolvi pesquisar no computador do laboratório. E eu vi a foto da experiência Lobcat. E o estranho que era a foto de um gato. O mais estranho ainda, que se parecia muito com Max. Bom, mas eu vi e pensei, não pode ser o Max. E queria ir a fundo disso. Fiz cópias da pesquisa e da ficha. Voltei para trabalhar como se nada tivesse acontecido. Já era hora de voltar para casa. Chegando em casa, Max me recebeu todo alegre. Achava que esse comportamento era estranho demais para um gato. E também o estranho que no outro dia passou um rato enorme e Max correu atrás. Eu fiquei com medo por ele ser pequeno. Ele poderia ser atacado pelo rato. Mas para minha sorte, ou o meu medo, o Max conseguiu matar o rato. E depois, o devorando com os ossos e tudo, não sobrou nada. O seu pelo estava cheio de sangue. E eu peguei e o limpei. Depois de limpá-lo, já eram 3 horas da tarde. Era sábado. Fomos ao mercado para comprar comida. Comprei as coisas e voltamos para casa. Depois de 1 hora, o telefone tocou. Era Amanda, minha crush. Ela disse que eu estava convidado para a festa da casa dela e que seria amanhã às 18 horas da noite e terminava às 10 da noite. Fiquei contente e aceitei na hora. Chegou a noite, eu e o Max jantamos. Fomos dormir e acordei cedo para organizar as roupas e também a casa, para ela não ficar bagunçada. Eram 3h45 da tarde. Tomei um banho, me vesti, deixei a comida para o Max, fui para a festa.
Chegando lá, depois de um tempo, estava me divertindo bastante. Para o meu azar, o ex-namorado de Amanda estava na festa. O nome dele era Roberto. Quando me viu, se aproximou de mim e começou a discutir comigo. Começamos a brigar. Ele me deu um soco no rosto, pulou em cima de mim e começou a me bater. Os convidados só ficaram assistindo. E o pior, rindo. De repente, há batidas muito fortes na porta. E depois de uma pausa, ela é arrombada. E o que entra na casa é assustador. Era uma criatura enorme, com garras e dentes afiados de cor cinza. Parecia uma mistura de lobisomem com gato. Em sua boca pingava um líquido preto que causava buracos no chão. Todos os convidados saíram correndo e ela atacou um por um. E Roberto, ao ver aquilo, me soltou. A criatura olhava para nós dois e ela pula para cima de Roberto, o arranhando com suas garras. O sangue se espalhava para todos os lados, assim manchando a parede da casa. Roberto tentou se defender, mas a criatura era mais forte que ele. Roberto tentou usar uma faca, mas a criatura abocanha sua mão. Ele grita de dor e ela arranca o seu braço inteiro. O rapaz morre na hora. Depois, a criatura olha para mim com sua expressão de raiva desaparecendo e as suas pupilas ficam dilatadas como a de um gato. Ele dá um rugido, pega o corpo de Roberto e sai pela porta. Eu não acreditei o que acabei de ver. Então eu saí da casa o mais rápido possível. Cheguei na minha casa e o estranho que dessa vez Max não estava na porta. Achei que ele poderia estar dormindo no meu quarto. Fui verificar e ele também não estava lá. Fiquei preocupado que ele poderia ter fugido. Saí à procura dele. Depois de várias horas, não o encontrei. Voltei para casa e, para minha alegria, ouvi um miado. Então subi para o quarto e era Max, que estava em cima da minha cama, mas ele estava todo sujo. Parecia sangue. Eu perguntei para mim mesmo: mas você já se meteu em briga? Achei que ele havia voltado pela janela. Então, ele colocou algo no chão. Era uma corrente manchada de sangue. Eu lembrei que o Roberto usava uma corrente dessas. Eu achei que não poderia ser a mesma corrente. Eu a peguei, lavei e guardei na gaveta. No outro dia, os meus pais voltaram de viagem. Eu não falei nada sobre a festa. Meu pai ligou a televisão e estava passando uma notícia que corpos de vários jovens foram encontrados em uma casa. Em alguns quilômetros do local, também foi encontrado outro corpo, que era de um jovem e estava sem um dos braços. Seu estômago havia sido aberto e os seus órgãos devorados. E que ele deveria ter uma corrente no pescoço que aparentemente sumiu. E eu pensei que Max era a experiência Lobcat. Eu só posso estar ficando louco. Passou alguns meses e Max não crescia. Tinha a mesma aparência de filhote desde que o encontrei. No outro dia, assaltantes invadiram a nossa casa e nos amarraram. Eles prenderam Max em uma gaiola. Pelo menos eles não iam fazer nenhum mal a ele. E depois eles começaram a perguntar: onde está o cofre? E como os meus pais não queriam dizer nada, eles começaram a nos torturar. Max não parava de rosnar e miar de raiva. E por algum motivo, ele conseguiu sair da gaiola. E de repente, alguma coisa é cravada nas costas de um dos assaltantes. E ele é levantado para cima e arremessado para longe.
Era a mesma criatura, com suas garras enormes pingando sangue. Meus pais ficaram apavorados e o outro assaltante estava mais ainda. Ele tentou usar a arma, mas as balas não atravessavam o corpo do bicho. Ele pega o homem e o torce como um pano, quebrando seus ossos. E a criatura também o abocanha, o devora inteiro. Depois de alguns segundos, ele pega o corpo do outro homem com a sua boca e sai pela porta. Meus pais ainda não acreditaram no que acabaram de ver. Não me restavam dúvidas que Max era a experiência Lobcat. Pensei em devolvê-lo para o laboratório, mas seria cruel demais, até para ele. Se passou 2 anos e eu já estava com 18. Eu acabei economizando uma parte de meu salário e consegui comprar uma casa e um carro. Me mudei e levei o Max comigo, mesmo com o risco que ele poderia ser o Lobcat. A criatura não apareceu depois daquele ocorrido. Um dia, Amanda apareceu em casa. Quando terminamos as nossas conversas, ela pediu para ir usar o banheiro. E depois de alguns segundos, ela voltou e pediu para mim se poderia ir com ela de carro até um lugar e que faria uma surpresa para mim. Eu disse ok, mas eu gostaria de levar o Max junto. Ela permitiu. Chegando perto do local, ela tentou cravar algo no meu peito. Então, Max arranhou seu braço, fazendo ela largar a faca. Amanda pegou o gato e o jogou para fora do carro. Eu perguntei para ela: Amanda, por que você quis fazer aquilo? Por que jogou o Max para fora? Ela começou a discutir comigo. Ela achava que eu tinha algo a ver com aqueles crimes. Eu disse a ela que eu não tinha nada a ver com isso. Eu acho que ela ainda estava zangada pela morte de Roberto, porque no fundo ela ainda gostava dele. E ela jogou no chão uma corrente, aquela mesma que eu guardei que era de Roberto. E ela disse que ela havia dado de presente para ele, que ela mandou fazer, seria a única daquele jeito. E disse que achou a corrente nas minhas coisas. Então ela pensou que eu tinha algo a ver com a morte dele. Em alguns quilômetros, algo pulou para cima do carro. Era Lobcat. Melhor dizendo, Max. Ele deu várias cabeçadas no vidro, rachando. Então liguei o carro e o joguei para fora no chão. E com o carro em alta velocidade, fomos em direção ao laboratório. Amanda não acreditava no que acabara de ver. Expliquei a ela sobre tudo. E ela acreditou em mim, mas a criatura correu atrás da gente. Chegamos no local e saímos do carro. E por sorte eu tinha a chave do laboratório. Entramos, mas para o nosso azar a criatura nos seguiu. Nos escondemos numa sala. Peguei uma tesoura. Amanda pegou uma pistola de dardos tranquilizantes. Esperamos a criatura. Ela se aproximava aos poucos, e pelo canto da porta dava para ver a sua boca salivando, o mesmo líquido preto que fazia buracos no chão. Quando ela estava pronta para entrar, ouvi alguém chamar: Ei, tem alguém aí? E a criatura desaparece aos poucos. Em alguns minutos, de repente, um grito que parecia de dor. Eu e Amanda saímos para olhar. E eram 2 corpos. Um de Bartolomeu. Ele estava com um buraco em seu estômago. Havia sangue em todas as paredes. E havia o corpo da recepcionista, que estava sem sua cabeça, bem em nossa frente. Lobcat estava em pé, com suas patas pingando sangue. Em sua boca, ele mastigava a cabeça da mulher. E junto com o sangue havia um líquido preto, que fez a cabeça desaparecer em sua boca. Lobcat se aproximava de Amanda. Então eu gritei: Ei, Max, para! E Max
começou a diminuir. Amanda diz: "Você é louco? Viu o que esse monstro fez?" Amanda rapidamente pega a pistola de dardos tranquilizantes e atira em Max. Ele se transforma em Lobcat de novo. E os dardos não fizeram efeito algum. Max, com suas garras, crava no pescoço de Amanda, fazendo a garota cair sem vida no chão. Eu fiquei com ódio, pulei para cima dele, usando a tesoura, mas a sua pele é resistente. Acabou quebrando a tesoura. Ele me joga para longe. Sua raiva parecia que havia aumentado. Ele tentou me atacar. Para minha sorte, tinha uma porta aberta nos fundos atrás de mim. Eu saio correndo. Estava na frente o carro da polícia. E os policiais estavam com uma arma apontada para mim. Eles disseram que uma tal de Amanda havia chamado a polícia. Então eles usaram o número dela para rastrear o celular. Eu mostrei a ele os corpos e eu acabei indo preso. Eu disse que os meus pais sabiam que eu era inocente, mas eles disseram que meus pais estavam mortos e que os vizinhos disseram que um tigre os tinha matado. Eu expliquei a situação para eles, que Max fez tudo aquilo e que ele era o Lobcat. Max estava do meu lado, com a forma de um gato normal. Eu expliquei que aquele gato era a criatura e que ele matou todas aquelas pessoas, tanto os jovens nas festas, como assaltantes, como todos os cientistas, até o cientista que o criou. Mas eles não acreditaram em mim. Eu acabei sendo levado para um hospital psiquiátrico. Eu ficaria lá por 10 anos e depois iria para a prisão. Então, esse foi o meu relato. Se for adotar um gato, é melhor tomar muito cuidado, porque você não poderá ter a mesma sorte ou azar que eu tive. Você que é mãe ou tem um irmão ou irmã mais novo, mais nova, já deve ter escutado sobre o desenho Max e Ruby. É um desenho sobre 2 irmãos coelhos. Max é um menino muito bagunceiro e Ruby tem que cuidar dele. Porém, só eu sei de onde veio a ideia deste desenho. Em 1980, existia uma pequena cidade do interior e lá havia uma família que tinha uma filha de 8 anos de idade que sofria de problemas mentais e seu irmão Max, de 4 anos, era um garoto um pouco bagunceiro. Certo dia, os pais das 2 crianças morreram em um acidente de carro. Então a guarda das crianças foi para a avó deles, que sofria de Alzheimer. Em um determinado dia, Ruby pegou Max e fugiu para a casa deles. E como a avó deles tinha Alzheimer, ela nem percebeu que as crianças tinham sumido. A amiga de Ruby foi na casa dela uma vez e achou que os pais deles tinham ido ao mercado, pois as notícias demoravam para ser publicadas. Até que Max foi para a sala e começou a brincar com seu caminhão de bombeiro, que era aqueles brinquedos que quando puxamos para trás e soltamos, vão andando. Porém, na visão de Ruby, aquele caminhão fazia um barulho que sempre a irritava, então ela gritou para o Max: "Vai brincar em outro lugar com esse caminhão barulhento." Mas a amiga de Ruby disse: "Barulhento? Esse caminhão não faz barulho nenhum." E o garoto começou a chorar com o susto que levou do grito de sua irmã. Ruby ficou com muita raiva do menino estar chorando enquanto ela brincava com sua amiga. Então ela foi para a cozinha e pegou um garfo. Voltando para a sala, ela pulou em cima do menino e começou a furar seu corpo inteiro com o garfo. Porém, no meio disso tudo, ela furou o próprio braço e começou a socar o rosto do menino. E por estar usando um braço machucado,
ela acabou tendo uma hemorragia e depois de matar o menino, Ruby caiu no chão, fraca por causa da falta de sangue, e olhou para sua amiga, que estava ligando para a polícia. Então a menina disse: "Se você ligar para a polícia, eu vou me levantar e te matar." Então a amiga de Ruby tomou uma decisão drástica. Ela também pegou o garfo e apunhalou o pescoço da menina. Quando viu que sua roupa estava com sangue, ela tomou um banho na casa de Ruby e botou uma das roupas dela, e quando voltou para casa, seus pais nem estavam em casa. Rosemary Wells ouviu essa história e ela criou um livro baseado nos desenhos da menina, que era ela e sua família como coelhos. E então, este livro foi adaptado como desenho nos estúdios da Nick Jr. Bem, quando for ver o desenho Max e Ruby, pense que no fundo ele não é realmente infantil.